bem-vindo a todos os internautas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar nessa conversa com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo, muito obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Como você sabe, essa nossa conversa ela está inserida na reedição das conversas que realizamos há praticamente 30 anos atrás, logo após o lançamento do Plano Real. E as coisas mudam, as pessoas mudam, algumas coisas não mudam, e a gente achou que seria interessante fazer em retrospectiva algumas perguntas, vamos repeti-las, para analisarmos mudanças, e vamos falar de alguns temas da atualidade também. E a produção do professor Paulo de lá para cá, né, que você andou produzindo textos interessantíssimos. Obrigado. Então, a primeira pergunta seria retomando, inclusive, um ponto da entrevista que nós fizemos lá em novembro de 95, onde você, né, disse com bastante ênfase que a filosofia e a história sempre foram áreas de interesse relevantes no teu estudo, na tua trajetória, e a gente gostaria de começar sabendo se mais recentemente houve algo que lhe chamou a atenção nesses campos, alguma contribuição nesse espaço que você gostaria de comentar, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês o convite, é uma satisfação estar aqui para retomar esses temas que nós discutimos há quase 30 anos atrás. Olha, filosofia e história continuam sendo interesses meus permanentes, e tanto que o meu próximo livro, que eu espero que saia agora no final deste ano, no segundo semestre de 2024, vai ser basicamente um livro de filosofia e literatura, e não de economia. Vai ter pouca temática econômica e política, na verdade. Então, eu estou me dando o direito, depois de tanto tempo de trabalhar como economista para temas brasileiros e internacionais, de me voltar agora para um aspecto mais cultural, né? Que não é que seja obrigatório para os economistas, mas é benéfico. O Keynes disse algo semelhante uma vez, né? Que o economista tem que ter múltiplas capacidades, múltiplos interesses, entre eles, dizia o Keynes, cultura, história, filosofia, né? E isso me beneficiou muito, de modo geral, como ser humano, acredito, talvez, mas como economista, certamente, porque a cultura, a filosofia dão uma visão mais ampla a um profissional que é um profissional da área de ciências humanas, né? Não se trata de um profissional que estuda um objeto inanimado. O economista estuda um objeto vivo, contraditório, dinâmico, difícil de aprender, né? de compreender. Né? Então, eu continuo com essas mesmas tendências. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Vocês me mandaram o PDF da entrevista, né? Da minha entrevista, e eu li grande parte dela, e fiquei com uma sensação assim, ambígua. Eu penso quase da mesma maneira, depois de tanto tempo, não evolui nada. Não sei se isso é bom, se mostra coerência ou se mostra estagnação. O Oscar Wilde, de quem eu gosto muito, dizia que coerência é uma virtude de quinta categoria. É uma virtude típica daqueles que carecem de imaginação. Espero que não seja esse meu caso. Mas acho que tem uma mais vulgar, eu acho que é do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, lembra? Isso, exato. E até aproveitando o gancho... Não é o meu caso. O gancho de Keynes, que a gente sabe que foi muito importante na tua formação, no teu trabalho também acadêmico. Queria perguntar se houve alguma revisão, algo que você se reposicionou em relação ao keynesianismo, se você ainda acha que o keynesianismo, como inspirador de política econômica, continua válido. Olha, pode ser, de novo, conservadorismo excessivo meu, a falta de capacidade de evoluir, mas eu considero que o keynesianismo, claro que adaptado, atualizado, continua sendo muito importante para a política econômica, para a teoria econômica. Os pós-keynesianos deram uma contribuição muito relevante, né? E certas noções que o Keynes consagrou, ou estimulou, digamos assim, e que foram desenvolvidas depois por discípulos deles, por outros economistas que não necessariamente eram discípulos, são muito válidas. Vou dar um exemplo só, por exemplo, a ideia básica de que o domínio da economia é um domínio de incerteza radical, o que torna muito difícil você saber o que vai acontecer e agir de uma maneira mecânica, a partir de modelos. Né? Todo modelo é construído necessariamente por inferências do passado. Né? E esse passado
não prevalece, não permanece, melhor dizendo. E essa impermanência gera uma incerteza radical, que faz com que praticamente a única coisa segura em economia, como dizia o von Mises, se não me falha a memória, são as identidades contábeis, né? Só que o economista, na ânsia de ir além da tautologia, frequentemente transforma a identidade contábil numa relação funcional, de maneira ilegítima. Isso dá lugar a falácias incríveis na economia. Falácias não só para o grande público, para os políticos, mas mesmo os economistas se habituam a raciocinar falaciosamente a partir de identidades, como se relações funcionais fossem, entende? Você daria algum exemplo dessa situação? Então, um exemplo. Por exemplo, tautologicamente, o investimento agregado numa economia aberta é a soma da poupança interna e da poupança externa. Perfeito. E a poupança externa, por sua vez, tautologicamente corresponde ao déficit de balanço de pagamentos em conta corrente, não é? Então, muitos economistas simploriamente querem ler essa identidade da direita para a esquerda, dizendo que a poupança interna e a externa determinam o investimento. Excelente. E aí tem várias falácias que se desdobram a partir daí. Por exemplo, a ideia de que para poder investir mais do que se pode poupar internamente, é necessário aceitar um desequilíbrio de balanço de pagamentos em conta corrente, que aí vem a contribuição da poupança externa. Sem levar em conta coisas elementares, como, por exemplo, que a poupança interna e externa não são determinadas independentemente. Ou que o investimento tem uma influência sobre a poupança também, né? Sobretudo quando a economia está operando abaixo da capacidade. Então, esse tipo de falácia bem assim elementar, eu diria, ficou muito presente no debate econômico brasileiro. Hoje menos, né? Hoje menos do que antes, mas antigamente, quando economistas mais críticos alertavam para o risco do desequilíbrio externo em conta corrente, a resposta era: mas como é que nós vamos crescer sem poupança externa? Entende? Essa falácia era costumeira, né? Eu cansei de explicar que isso era uma identidade contábil mal aplicada, né? Eu e outros, né? O Bresser também. O Bresser Pereira também se destacou nesse debate ao longo das décadas recentes, né? Mas, Paulo, perdão, Luizão, você já entrou nos temas candentes, né? Mas seria interessante, até para os nossos internautas, se você pudesse falar um pouquinho da tua trajetória, como é que você escolhe estudar economia, quais foram as suas influências, enfim, contar um pouco da... Isso eu contei na entrevista de 28 anos atrás. Sim. É um pedaço da minha vida que não mudou porque é passado. Pode mudar, né? O passado também muda, né? Porque a gente olha o passado de maneira diferente. É verdade. Mas eu olhei o passado tal como eu resumi a vocês há 28 anos e é aquilo. Eu estudei economia não tanto por ter um interesse dominante naquela época, aos 18 anos, mas porque eu entendi que filosofia, que era a minha preferência, não seria um caminho fácil de me manter no longo prazo. Eu não tinha garantia de heranças substanciais, precisava trabalhar para ganhar. Achei que como filósofo, como professor de filosofia, eu não teria tanta tranquilidade. A outra razão que eu também menciono na entrevista a vocês, daquela época, é que eu tinha um interesse muito prático. Eu não tinha nenhuma vontade de ser um acadêmico em Torre de Marfim. Então eu queria ter uma disciplina que me conduzisse à ação prática. E a economia era claramente isso, né? Me ligava com, inclusive, meus antepassados familiares, que eram pessoas da política brasileira, né? Meu pai, diplomata de carreira, meu avô e bisavô maternos da família Pinheiro, de Minas Gerais. João Pinheiro, governador de né? Minas, né? E então eu tinha essa vontade de estar estudando algo que me equipasse para atuar publicamente, né? Então foi por isso que eu segui o caminho da economia. Essa confirmação que você está fazendo para a gente, então, tira um pouco da razão do Ivan Lessa, que diz que até o passado é incerto no Brasil, né? Você deve ter ouvido essa frase, que alguns dizem que foi o Milor, mas na verdade foi o Ivan Lessa. Muito boa frase, porque ela se aplica com uma luva à economia. O economista não só não é capaz de prever o futuro, como não é capaz de prever o passado. Porque ele não consegue explicar de maneira inequívoca, quantitativamente, o que aconteceu. O Malan gosta muito dessa frase também. Ele fala bastante. Por isso que a economia foi é chamada de dismal science, né, de ciência lúgubre, né, pelo Carlyle no século XIX, mas pela razão de que ela era uma ideologia da burguesia industrial ascendente, né. Há outra razão que persiste até hoje, junto com essa, que é que a economia não tem capacidade de previsão e nem mesmo de explicação muito clara, né.
Eu não quero ser muito destrutivo em relação à disciplina, mas é importante frisar esse lado porque há uma grande manipulação dos economistas, de certos tipos de economistas, que tentam vender à opinião pública que eles têm um conhecimento seguro a oferecer à sociedade. Isso pode parecer meramente teórico, o que eu estou dizendo aqui, mas não, tem grandes implicações práticas. Por exemplo, na defesa da autonomia do Banco Central. Por que a autonomia do Banco Central seria, em princípio, defensável? Porque você isola a política monetária da influência dos políticos, supostamente perversa, e confere o direito de fixar a política monetária a um grupo de tecnocratas que segue uma teoria segura. Mas se não há teoria segura, a legitimidade da autonomia do Banco Central fica automaticamente em dúvida. É verdade. Muito interessante isso e me faz lembrar da própria contribuição que o André Lara Rezende escreveu aqui para a reedição do nosso livro, onde ele usa a palavra caracterizando os economistas como rapporteurs, ou seja, eles são mensageiros do poder e sobretudo, a teoria hegemônica, ela se presta a isso, né? Então, eu acho que você tem um pouco também essa visão de que a ciência econômica é ciência, mas não mútil. Né? Essa ideia dos economistas como servindo ao poder é uma ideia antiga na nossa disciplina. O Marx já apontou para isso, o Galbraith falou da função instrumental da economia, né? O Furtado chamava atenção para isso, mas é interessante também, olhando a mesma questão de um outro ângulo, olhar como o Schumpeter olhou. Ele dizia, a ciência econômica sempre tem uma carga ideológica, ele chamava de visão, né? Mas isso não é necessariamente ruim, porque a ideologia pode ser uma plataforma precária, como dizia Conceição também, mas é também um estímulo à investigação. Você tem uma ideologia, essa ideologia te dá preconceitos que você vai então tentar elaborar e verificar na prática, entende? Então, é uma coisa um pouco delicada essa questão da relação entre ideologia e ciência, sabe? Não é que a ideologia sempre prejudica a ciência. Ela só prejudica inabalavelmente a ciência quando a pessoa tem uma postura ideológica pura, que é a seguinte, só buscar as respostas que você já tem. E não aceitar a decepção de encontrar situações, fatos que contrariam o seu a priori. Se você cai nesse ritmo, nesse esquema, aí você deixa de ser cientista, ou nem sombra de cientista você é mais, você passa a ser meramente um ideólogo, né? Então é importante para o espírito científico essa capacidade de enfrentar decepções quando confronta a sua hipótese com a realidade, né? Mas o contrário eu acho que também pode acontecer, ou seja, uma teoria que afronta o interesse estabelecido, ela é sufocada, né? Ela tende a não prosperar. Você não concorda com essa ideia? Totalmente. Nós estamos vendo isso aqui diariamente no Brasil, né? Não só teorias, mas qualquer opinião econômica que abala os interesses estabelecidos, ela é silenciada. Uma coisa importante que talvez não fosse verdadeira, não era verdadeira, viu, quando vocês lançaram esse livro há 28 anos atrás, havia debate econômico no Brasil. Hoje não há mais debate econômico no Brasil, a não ser nos canais alternativos. E mesmo esses canais há um problema, Zé Márcio, é que você não consegue trazer para os canais alternativos os economistas tradicionais para debater com os economistas críticos. Eles não aceitam o debate. Agora, recentemente, eu vou contar a vocês, saiu essa revisão das metas de resultado primário. Eu saí em defesa da decisão do Haddad. E vi que era quase unânime a crítica nas mídias convencionais. Eu falei para o Nassif, você que tem tantos aí contatos, chama os economistas, qualquer um que não seja um troglodita, eu me disponho a debater com ele esse tema. O Nassif não conseguiu. Não consegue. Isso é típico. Os economistas tradicionais, ortodoxos, digamos assim, têm um domínio total dos meios tradicionais de comunicação. Só eles aparecem, só eles falam, e eles não querem se expor ao contraditório. Estão mal acostumadíssimos, né? Então, na verdade, eu vou te dizer o seguinte, isso é péssimo para eles, porque se você não se expõe ao contraditório, a sua capacidade de discernir, de argumentar, de raciocinar vai evoluindo. É verdade. Então você vê economistas que eram brilhantes quando vocês fizeram o livro, hoje são meros repetidores de slogans. Não vou dar nomes. Fossilizaram. Não vou dar nomes, mas
são bem notáveis alguns casos, sabe? É pena porque não é o caso, por exemplo, do André, que vocês citaram aí, que era um economista convencional, bem radical, e evoluiu. Tem visões bem mais flexíveis hoje, né? Mas outros da nossa geração, mais ou menos da nossa geração, são... Eu vou dizer a vocês, acho que a passagem pelo mercado financeiro tem um efeito curioso de provocar uma degeneração cerebral, se ela é muito longa, sabe? O sujeito fica lá muito tempo servindo os interesses bancários. Não consegue depois nem debater as grandes questões. Deixa eu fazer uma observação que eu sempre gosto de fazer. Tem um lado que pode parecer crítico vamos dizer, do elitismo da sociedade brasileira, mas eu quero puxar o interesse essa família a qual você pertence, né? A família mais ampla, os seus ancestrais. É que num livro com 13 economistas, né? Mais importantes, segundo um critério razoável, 3 são primos entre si, né? Você, o Eduardo Janete da Fonseca, eu estou lembrando que vocês citaram o André e o André Lara. 3 brilhantes, com visões diferentes, né? Interessante isso. Você vê que a família Pinheiro era plural, porque tem gente muito variada em termos de avaliação econômica, de teoria econômica, de posicionamento político, né? Nem parece que eu sou primo deles, né? O André agora está mais parecido. O André fez os 3, a seu modo, os 3 interessantes. Mas a família Pinheiro, sempre tem uma coisa interessante. É uma família de políticos. Os mais destacados são o velho João Pinheiro, que foi governador de Minas, e o Israel Pinheiro, que foi um dos construtores de Brasília e governador de Minas também. Mas é uma família... O João Pinheiro, como dizia o Juscelino, que era muito fã dele, o João Pinheiro era também um intelectual. Era um intelectual político, ou um político intelectualizado, sabe? Inclusive propenso a escrever coisas sobre filosofia também. De maneira assim, informal, não tinha um treinamento ele era em direito. Mas ele era também um filósofo, sabe? E o Juscelino dizia numa carta ao Israel, que até eu cito nesse meu novo livro, ele dizia, olha, o único governador filósofo que Minas teve foi o seu pai, o velho João Pinheiro, que ele seguia muito. E, aliás, devo dizer que o velho João Pinheiro, além de filósofo, era também um desenvolvimentista. Um dos precursores da industrialização brasileira, da defesa da industrialização, do protecionismo industrial. Ele que estava ligado à origem da Vale? Não, isso foi Israel. Isso foi Israel. Foi mais tarde, o filho dele, Israel, que foi o primeiro, foi o criador da Vale, com o apoio do Getúlio, né? Então as minhas raízes desenvolvimentistas são antigas, né? E eu acho que você não pode se prender demais ao passado, mas o passado, como dizia o Maurice Barrès, aquele nacionalista francês, a importância da terra e dos mortos, né? E isso em mim é muito forte. Agora, Paulo, essa tua lembrança é muito oportuna. Eu queria ainda explorar um pouquinho esse tema da trama social entre os economistas, vamos ficar nos economistas, mas talvez valesse para outras profissões. Como é que você vê? Tem realmente um peso importante essa... Você está lembrando um pouco da tese da Elisa? Isso, da Elisa Kruger. Eu não sei se você conhece. Muito interessante. Muito ela interessante. traça todo um paralelo de relações... As redes, né? As redes. Os laços. Ela usa, inclusive, aquele software que a Lava Jato usou para estabelecer, aqueles teias de aranha, para estabelecer relações entre pessoas e empresas. Interessante essa tese. É muito interessante. Ela mostra quase que inequivocamente como está tudo relacionado, intrincado, as relações, os posicionamentos, as criações dos centros de ensino. Mas, como eu estava dizendo, essas teias ficaram meio fragilizadas no século XXI, porque desapareceu o debate. A interação entre esses economistas, eu olho para esses nomes que estão aí no livro de vocês, o único deles que eu vejo regularmente é o Beluso e o Bresser, 2. Alguns já faleceram, mas o Bresser e o Beluso eu tenho encontrado, outros não. E eu tinha com eles antigamente. Mas é que houve um distanciamento. Essa polarização da sociedade, do sistema político, se refletiu também no campo econômico. Então eu gostaria, por exemplo, de debater com o Baixa, com o Pércio, mas não há mais essa disposição. Não acontece mais de chamarem
dois economistas tão diferentes para uma mesa de debates. Por isso que eu digo, o debate acabou. Não? Isso é bom, não é bom para ninguém. Nós, quando debatemos nos canais alternativos, é sempre, quase sempre, com pessoas muito semelhantes do ponto de vista de orientação. Né? Paulo, você é de abril de 1955, né? E você, jovem ainda, acho que tinha 30 anos, teve um papel importante na formulação da moratória, de pensar o questionamento da dívida externa, né? Essa sua inserção tão cedo, se deve ao quê? A tua ligação com o Belusi, ao fato de Dilson Fornaro ser o ministro? Como é que é essa... A entrada no governo Sarney, né, que seria Tancredo, foi através do Sayad, que era ministro do Planejamento. Ele formou uma equipe de economistas jovens, relativamente inexperientes, e eu fui um deles, né? E no governo... Aliás, o Pércio entrou também nessa mesma época, nessa mesma leva. E eu conheci no governo já o Dilson, que era presidente do BNDES. Fiquei muito amigo dele, gostei muito do Dilson como figura humana, como figura política. E aí veio a ser o Dilson o ministro da Fazenda. E eu não estava muito satisfeito lá no planejamento, pedi demissão, voltei para o Rio de Janeiro, e o Dilson me chamou para ajudá-lo na questão da dívida externa. O que teve... Não era meu plano era voltar para o Rio, para a Fundação Getúlio Vargas, e não mais participar do governo. Mas como eu tinha uma grande admiração pelo Dilson, eu voltei, e era muito amigo já do Beluso, do João Manuel, então eu integrei aquele grupo que administrou a crise da dívida externa, né? E que resultou na moratória, muito controvertida na época. E eu escrevi até um livro a respeito da crise internacional moratória brasileira, mas foi o meu livro de menor recepção, de menor sucesso. O editor, que era o filho do Gasparian, o Marquinhos, disse: Paulo, não entendo, parece que eu não consigo colocar o seu livro em lugar nenhum, parece que nós editamos um autor maldito. E era por causa do peso da moratória. Aliás, esse peso da moratória foi decisivo na minha vida, porque me marcou de uma maneira muito grande e meio que me isolou, assim, como uma figura pouco confiável, que não respeita credor externo. Você sabe, no Brasil, a elite brasileira é muito subserviente, né? E ficou muito assustada com a maneira como nós suspendemos o pagamento de juros, que foi uma maneira unilateral, anunciando que só retomaríamos quando a negociação fosse conduzida em outras bases. E, de novo, olhando para trás, eu não tenho porquê dizer que eu estava errado em defender essa abordagem. Não tenho. Pode ser teimosia, mas eu tenho muito orgulho de ter participado disso, nunca reneguei, e por isso, mais do que a participação na moratória, o fato de eu não ter renegado e ter defendido, me marcou muito, sabe? E marca até hoje. Mas ao mesmo tempo realça a tua condição de um nacionalista. Sim, sofisticado, inclusive. Não sei se sofisticado, mas o Celso Furtado, antes de mim, antes da gente, antes da equipe do Funaro, já tinha defendido a moratória publicamente, era parte do programa do PMDB. Nós implementamos esse programa com o Funaro, entende? E o próprio JK havia rompido com o FMI, tá certo? Isso, tinha esse antecedente do JK ter rompido com o FMI. Nossas relações com o Fundo Monetário nunca foram tranquilas, né? E o Sarney, ele tinha uma inclinação a questionar o Fundo Monetário, até não concluir a negociação com o fundo que havia sido iniciada pelo Figueiredo, sabe? Só que depois que a moratória aconteceu, ele viu a reação negativa, ele recuou, puxou o tapete do Dilson, e quando veio o Bresser, na minha opinião, o Bresser tentou ainda manter em parte a nossa linha independente, mas não conseguiu, porque o Sarney já estava noutra, estava já tendendo a rendição, digamos assim. Né? Até com uma certa influência, talvez, do Rubens Recupero, não é isso? Sem dúvida. O Recupero era assessor internacional do Sarney e sempre trabalhou contra essa linha de negociação mais dura, sabe? Sempre acreditou mais na relação, no diálogo com os americanos, né? Paulinho, e não só o Recupero, como o Marcílio Marques Moreira. Marcílio Marques Moreira, é verdade. Que era embaixador do Brasil em Washington. Sim. Puxando essa coisa, desculpa, Luizão, do nacionalismo, se você pudesse falar a influência do teu pai, se você pudesse falar um pouco
teu pai foi um grande quadro do Itamaraty, né? E de alguma maneira também te influenciou, né? Se você pudesse. Sem dúvida. Ele foi um dos principais diplomatas da geração dele, nacionalista, nacional-desenvolvimentista, com grande interesse por temas econômicos. Um dos adversários mais notórios dele, mais importantes, ele foi Roberto Campos, que uma vez disse a ele, e ele me contou, né? "Ô Paulo, você não sabe desses assuntos, você não é economista." Aí ele pensou, bom, não sou economista, mas estudo bastante economia e meus filhos vão ser. E ele me influenciou na escolha de economia também, sabe? E nessa visão de que o Brasil precisa ser defendido e tal. E ele foi muito nacionalista. Ele começou, quando muito jovem, ele caiu no conto de vigário da UDN. Porque a UDN teve um momento de prestígio entre os jovens, que foi a oposição à ditadura varguista, ao Estado Novo, né? Mas logo ele foi vendo que a UDN era um partido sem espinha dorsal, digamos assim, muito propenso à subordinação aos Estados Unidos. E aí dominou a visão nacionalista, tanto mais que ele casa com a minha mãe, que é da família nacionalista mineira, política, né? E ligada ao getulismo, ligada ao PSD, ao Juscelino. Né? E aí o meu pai tem uma carreira brilhante. Apenas em alguns momentos ele sofreu as consequências mais nitidamente desse traço dele, nacionalista, desenvolvimentista. É uma das maiores influências da história do Itamaraty, o teu pai. Uma das maiores referências, né? Sem dúvida. Mas ele teve problema. Quando veio o golpe de 64, ele ficou visto como um juscelinista, um diplomata jovem juscelinista. Aí mandaram-no para um posto secundário, que foi Ottawa, no Canadá. Depois ele voltou, se inseriu de novo em posições importantes dentro do Itamaraty. Tem que lembrar para os internautas, etc., que o combate ao jusselinismo, né, foi grande na ditadura, a ponto de até alguns atribuírem a morte do Juscelino como se fosse um acidente provocado, né? Juscelino tentou escapar do desastre janguista, não endossou a radicalização total, não endossou totalmente a radicalização do Jango, mas ele não conseguiu. Os militares vieram ali e não deixaram ele ser... Ele foi exilado, né? Não deixavam ele voltar. Nunca deixaram ele voltar a ter um papel. E o meu pai, voltando só a isso, teve dificuldades em parte por isso. Muito mais na frente, ele teve um outro momento difícil em termos profissionais, que foi justamente quando o Collor se elegeu. Que ele foi visto, embora não tivesse nenhuma relação com o PT, ele foi visto como embaixador lulista. E aí ofereceram postos, ofereceram a Finlândia para ele. Ele estava em Nova York. Eu soube depois que a conversa lá nos bastidores coloridos era: onde é que a gente manda esse embaixador lulista? Vamos mandar para o fim do mundo, Finlândia. Ele não aceitou, depois ofereceram Colômbia, ele não aceitou, e ele saiu do Itamaraty, pediu licença e veio morar aqui em São Paulo. Só voltou a ocupar um cargo com o Itamar quando ele foi para o embaixador na LAD. Mas aí morreu no exercício desse cargo. Morreu até cedo, né? Teu pai morreu cedo. Né? Mas deixou um texto que até hoje é citado, e eu recomendo àqueles que tenham interesse por questões nacionais, desenvolvimento, autonomia latino-americana, que é uma crítica muito bem feita, escrita pouco tempo antes dele morrer, em 1994, chamado O Consenso de Washington e os Problemas da América Latina. Atenção, internautas, é um registro importante. Eu posso até dar a referência mais completa a quem tiver interesse, mas é fácil de encontrar, é um livro é um texto longo, um longo ensaio, muito citado até hoje. Até hoje, pessoas se confundem, pensam que eu sou o autor do texto. Eu digo, não, meu pai. As pessoas gostam muito, porque ele tem essa característica que o livro de vocês também tem, que é não tratar do tema de maneira perecível, sim estrutural. E por isso é que ele é um texto até hoje válido, escrito em 94. Né? Que bacana, vou atrás dele. Mas quando você comentou que você ficou marcado pela questão da moratória, eu ia comentar que já era a cultura do cancelamento, da lacração, né, dando as suas caras, sim. Mas aí você voltou mais no tempo e ela se aplica ao que viveu seu pai também, é uma espécie de... Né? Sim, sem dúvida. Mas eu queria retomar um ponto que acho que foi muito interessante na tua entrevista original, e a gente falou aqui um pouquinho rapidamente antes de começar a gravação, onde você lembra uma consideração de que a economia sofreria de duas fobias,
que são a metodologia, né, a discussão metodológica, e discussões sobre história em geral e história econômica, né, levando a esquecimento de lições, repetições de fracassos. E eu tenho a impressão, e não só no mainstream isso, né, eu tenho a impressão que isso hoje continua muito verdadeiro. Eu tenho a impressão que a gente não aprendeu com as lições do passado e continua repetindo erros do passado. Você concorda com isso? Concordo. Acho que eu usei o termo cliofobia, né? Aversão à história, né? São duas aversões do mainstream, a aversão à história e a aversão à filosofia da economia, né? Como se fossem duas coisas inúteis ou secundárias, que o filão da economia seria outra coisa, né? E eu acho que isso é uma... Você sabe que quando a gente responde esse tipo de pergunta, a gente responde sempre com um viés muito grande das suas inclinações como pessoa. Eu tenho uma capacidade maior de refletir sobre filosofia da economia, história da economia, do que sobre modelos. Então a minha tendência é dizer, bom, é muito importante a filosofia da economia, a história da economia, mas feita essa ressalva, olhando assim da forma mais isenta possível, eu creio que é muito importante nos currículos de economia que haja uma presença importante de história da economia, história geral, filosofia da economia e filosofia geral, metodologia científica, né? De novo, não é uma questão fácil, porque se você observar, muitos cientistas inovadores, não necessariamente em economia, não têm quase cultura filosófica. São criadores científicos intuitivos. Então, eu não diria que é uma pré-condição para fazer ciência econômica, mas eu acho que ajuda muito. A minha ajudou muito a colocar as coisas em perspectiva, né? Em perspectiva histórica, em perspectiva metodológica, né? E mesmo nas escolas mais... Acho que nas escolas mais heterodoxas, isso que eu estou dizendo é praticado, né? Sim. Mas no mainstream, não. No mainstream. Até eu dou um exemplo aí sobre essa questão. O Thomas Sargent, que era um teórico de expectativas racionais, acho que vive ainda, né? Vive. E o Sargent se voltou para a história, escreveu pelo menos... Fim das hiperinflações. E aquele texto sobre Poincaré. Sim. Que é um texto sofisticado, viu? Eu vou te dizer, são textos interessantes para quem sabe o passado, o lado teórico dele, mas são também exemplos crassos de como o a priori domina a avaliação dos fatos. Os fatos ali são chamados apenas a corroborar uma teoria pré-existente. Aquele texto, o fim das 4 hiperinflações, é interessante, mas é bem questionável em quase tudo que afirma, sabe? E teve uma enorme influência. Tem um episódio interessante sobre esse texto do Sargent. Ele está numa coletânea que eu fiz sobre inflação inercial, teoria sobre inflação e o plano cruzado. Aí mandei traduzir e tal, e precisava autorização do Sargent, né? Aí ligo lá, acho o telefone, ligo no meu inglês macarrônico e faço elogios, etc. Ele falou, mas você acha importante? Eu falei, não, esse programa de pesquisa de vocês ainda, quiçá, ganhará prêmio Nobel. Rapaz, não é que passou 21 anos, eu acho, ele ganhou o prêmio Nobel, o Sargent, né? Programa de pesquisa e expectativas racionais. Pô, eu recebo um e-mail, ele descobriu aí o e-mail, passado um mês e meio depois, dizendo, como se eu tivesse profetizado. Ora, isso eu fiz, eu moldurei o... Mas eu falei só para ele autorizar a publicação, né? Espero que você tenha sido profético nas escolhas dos economistas que vocês entrevistaram. Vou pegar um pouquinho da profecia aqui. Mas a coisa, perdão, da preocupação com história ou metodologia, isso está presente, por exemplo, no Pércio, né? Aquela coisa da retórica, história do pensamento como teoria retórica, é uma coisa interessante isso. O Pércio é uma exceção, né? Porque ele realmente tem um trabalho nessa área. Vamos falar de Furtado? Vamos. Bem, acho que a contribuição do Furtado é considerada seminal pela grande maioria dos economistas. No entanto, a gente ouve também algumas críticas, né? Eu destacaria aqui a crítica de que ele não teria dado a importância necessária ao papel da educação.
E também que ele teria se estagnado muito jovem, que ele chegou no auge muito rápido e não, enfim, não avançou junto, se fossilizou precocemente. Como é que você vê essas críticas? Eu escrevi agora há pouco, publicado na Revista de Economia Política, um ensaio chamado O Legado de Celso Furtado, que não chega a tratar dessas duas perguntas que você fez, mas mostra a importância enorme do Furtado, né? Você diz assim, se você pega um pensador qualquer, o maior gênio da história da humanidade, se eu falar isso, faltou de considerar isso aqui, todo mundo, ninguém trata de todos os assuntos, né? Essa questão da educação é um pouquinho trivial, essa observação, na minha opinião, porque quem que não reconhece a importância da educação, né? Não é isso que importa, é saber que tipo de educação, como organizá-la socialmente, né? Reconhecer que a educação é importante no desenvolvimento de longo prazo. É uma homenagem ao conselheiro Acácio, né? Mas quanto à fossilização, eu não conheço talvez suficientemente as diferentes etapas do trabalho dele para avaliar se ele estagnou jovem. Mas se estagnou num patamar tão alto que ele tinha por onde consumir esse capital até o final da vida, né? E ele publicou livros nos anos 90, sim, início do século XXI, muito interessantes. Sim. Sobre dívida externa, por exemplo. E a própria reflexão sobre cultura, né? Ele evoluiu para a reflexão sobre cultura mais claramente, né? Foi ministro da Cultura, inclusive, né? E eu não acompanho muito a área, mas dizem que foi um bom ministro da Cultura, né? Ele teve o Furtado teve uma grande mágoa, né? Que ele, não obstante o êxito dele no campo e a consagração toda, ele nunca teve a possibilidade de ser docente no Brasil, hein? Isso aí é uma mágoa que ele... Isso eu nem sabia mesmo. Diz muito sobre a Universidade Brasileira. Nunca... Temos um gênio, mas não vamos deixá-lo entrar aqui. Ele acabou, a ditadura, enfim. Ele deu, a turma fala, não, ele deu um curso na PUC. Ele deu um curso especial na PUC, São Paulo, só. Essa mágoa ele tinha, né? Porque o Simons, o Delfim, o Gudan, o Bulhões, exerceram a docência aqui, né? É que no governo Goulart ele teve um papel fundamental, foi o formulador do plano trienal, ministro do planejamento. E quando caiu a ditadura, ele não voltou para o Ministério da Área Econômica. Acho que ele queria isso. Nunca ouvi isso, suspeito que ele queria. Acabaram colocando no Ministério da Cultura. Aí é o mesmo processo. O sujeito que fica marcado. Defensor da moratória, radical. Então vamos chamar um sujeito mais razoável. Aí chamam pessoas menos contaminadas por críticas desse tipo, Sayad, o Dornelles inicialmente, depois o Dilson, que era um empresário, né? Mais heterodoxo do que eles pensavam, mas era, entende? E o Furtado ficou prejudicado, eu acho, por essa marca também, sabe? Nem todos os que foram condenados pela ditadura, políticos e outros, conseguiram reemergir depois de tanto tempo, né? Perfeito. Mas ele reemergiu como intelectual. Mas nunca submergiu como intelectual, né? E manteve uma influência muito grande até o fim da vida, né? Agora, a inserção... Conta mais desse ensaio, que eu fiquei curioso. Saber Mas só mais uma observaçãozinha antes de você fazer a coisa. Ele teve uma vantagem, né? Por um lado. Ele teve uma inserção externa muito, mesmo já na pós-graduação indo para Cambridge, né? E depois foi um grande docente na Universidade de Paris, né? Isso. Ele é um dos poucos economistas brasileiros com grande repercussão internacional. Não só América Latina, mas fora da América Latina. E nesse ensaio sobre Furtado, eu uso como contraponto um outro economista que vocês entrevistaram na época, o Mário Henrique Simonsen, outro grande economista brasileiro. E eu faço o contraponto mostrando que eles eram, em que eles eram diferentes e em que eles eram semelhantes. Eles eram, por exemplo, semelhantes em evitar radicalismos, em terem um certo ecletismo. Eram muito diferentes quanto ao método. O Mário Henrique Simonsen transpôs para o Brasil, ensinou no Brasil, ajudou a desenvolver certos pontos também do modelo econômico tradicional americano, de ensino e de pesquisa, né? Enquanto que o Furtado era mais ligado à Europa, à França, a uma visão menos formalista, mais histórica, né? Mais estrutural, no sentido de avaliar as estruturas da sociedade e como elas se modificam ao longo do tempo, né? O Furtado era muito assim nacionalista, né? E
forte, emotivamente nacionalista. O Simons era um cético, era um sujeito assim, inteligente, mas que, se perguntasse a ele o que ele acha do nacionalismo, ele diria, bom, isso aí é uma ideologia que não tem nada a ver com a ciência econômica, né? Fazia esse tipo de compartimentação o Simons, né? O Furtado não, uma visão mais ampla, a ponto de alguns autores, 2 autores, na verdade, que eu cito nesse texto meu sobre o Furtado, falarem do Furtado como economista romântico. Ele tinha um parentesco com o romantismo e com o nacionalismo, que é um fenômeno intelectualmente, historicamente, muito ligado ao romantismo também, né? E ele era, desde o início, tinha esse traço amplo, né? Tanto que o Gudin, quando o Furtado era muito jovem, estou falando dos anos 50, o Gudin disse a ele, olha, você tem um talento enorme para escrever, você devia ser romancista e não economista. E o Furtado... Ele teve um romance publicado, né? Que o Furtado. Ah, foi? Que ele deixou no baú e nunca mais quis reeditar, né? Não é isso? Foi publicado postumamente? Não. Chegou a ser publicado ele teve uma passagem na Força Expedicionária Brasileira. Ele fez um romance que depois ele renegou. Eu não sei como é que ele encarou, ele registra esse comentário do Gudin nas memórias dele, mas não sei como é que ele encarou. Eu acho que ele encarou como uma forma de depreciar. Olha, você não é cientista, você é um literato, né? Mas eu encararia como uma coisa positiva, que o Gudin, sem querer, reconheceu no Furtado qualidades que vão além da mera prática da ciência econômica, né? E o Gudin, interessante que o Furtado que traduziu para o português o manifesto da CEPAL, né, do Brecht. Aí o Gudin chama os bambambam na época. Aliás, todo esse debate está na Revista de Economia, Revista Brasileira de Economia, né? Muito interessante. Aconselho aí os internautas, os estudantes de economia, rever isso. E o Gudin chama o que havia, o crème de la crème, para contrapor ao Prebisch e ao próprio Furtado, né? Verdade, é isso mesmo. Pegando então o caminho da memória, né, o caminho da história, eu acho que seria legal a gente falar sobre o Plano Real. Está completando 30 anos, né? Eu acho que hoje a gente tem uma ideia mais, vamos dizer, sedimentada, com benefício do tempo, né, em perspectiva. E eu queria explorar se a tua visão sobre o plano mudou, como é que você o vê hoje em dia? Eu estudei muito, acompanhei muito o Plano Real, desde a sua concepção dentro do governo Itamar, sabe? E a minha visão do plano não mudou, talvez porque eu não tenha voltado a estudá-lo em profundidade depois, né? Mas basicamente eu diria o seguinte, ele foi um plano muito criativo, muito engenhoso na concepção do método de desindexação, que obedeceu uma singularidade brasileira, que era a hiperindexação, junto com a hiperinflação. E essa hiperindexação permitiu a introdução de uma URV que funcionou como mecanismo de transição para uma nova moeda. Essa é a grande originalidade do Plano Real, mas é tão original que ela não pode ser replicada. Porque o que é mais comum em inflações altas e persistentes é a dolarização e não a indexação generalizada, né? E houve um momento dentro do plano, isso eu não vou falar muito porque é meio complicado, mas só para não quero me estender demais, mas essencialmente é o seguinte, havia uma inclinação dolarizante na equipe do Fernando Henrique, notadamente do André Lara Rezende, que tinha defendido um currency board semelhante, um conselho da moeda semelhante ao que o Cavalo tinha aplicado na Argentina. E o meu receio, estando fora do governo, mas tendo algum contato com o Itamar, era que eles evoluíssem para a dolarização, no desespero de enfrentar uma inflação que estava muito alta mesmo. Mas quando eu vi o lançamento da URV, eu disse, não, isso aqui é uma boa ideia. Isso aqui está muito bem bolado. Apenas eu disse ao presidente, olha, não botem, não permita que isso seja subordinado ao dólar. Equivale à dolarização. Use índice de preços domésticos, use um índice geral de preços domésticos. Aí acabaram usando 3 índices, a média simples de 3 índices gerais. Aí o Itamar para mim, gostou? 3 índices nacionais. Porque o Itamar tinha horror de dolarização, era um nacionalista também, né? E acabou prevalecendo uma URV bastante bem formulada, na minha opinião, um trunfo para o país, né? Só que, infelizmente,
Aí, o segundo passo foi um passo cheio de consequências negativas, sabe? Que foi a ideia de permitir uma valorização grande e persistente do real, como forma de acelerar a queda da inflação. Quando a URV completou 25 anos... E depois a taxa de juros altíssimas. Né? Isso já foi consequência, porque para defender aquele câmbio sobrevalorizado era preciso praticar juros reais muito altos. Eu acho que isso um pouco vem já do Gustavo mesmo e depois permanece com o Armínio, não é isso? Vai mudando ao longo do tempo, mas basicamente isso é uma praga que o Plano Real deixou para a gente, que durou até muito recentemente, que foi essa tendência periódica de sobrevalorização com efeitos, inclusive, de desindustrializar a economia. Entende? Então o Plano Real, que parecia que poderia ter ido muito bem, eu escrevi sobre isso quando o RV fez 25 anos, um artigo muito elogioso. Antes de publicar na Carta Capital, eu mandei para o Pércio e para o Pedro. O Pércio me fez várias observações sobre sigilo, então não vou mencionar aqui, mas com o Pedro Malan, eu conversei com ele, ele não reconheceu esse problema. A tese dele, 25 anos depois, era que sem a valorização nominal da taxa de câmbio em relação ao dólar, não teria sido possível controlar a inflação. Era a tese dele. Eu não me convenci nunca com isso, né? Mas ele reconhece que houve um problema ligado ao atraso cambial, né, posteriormente. Mas ele disse ele para mim, nessa conversa de 25 anos atrás, depois do plano, né, é que sem isso, foi o preço que nós tivemos que pagar para conseguir debelar uma inflação que era altíssima, entende? Não me parece correta essa avaliação dele. O que aconteceu foi que, ao forçar a mão no uso do câmbio, o que aconteceu? O câmbio valorizou 30% em termos reais no primeiro semestre da nova moeda. 83 centavos para $1. De 1 para 83. 17% em termos nominais, 30% em termos reais. Verdade. E aí a solução que eles encontraram foi adotar a banda cambial à la México, congelando a taxa de câmbio no nível supervalorizado em que ela se encontrava. Isso na época eu já disse fortemente, vários outros disseram, o Delfim dizia muito, o Bresser também. E mantiveram essa distorção durante muito tempo, né? Tanto é que a saída foi a saída proposta pelo Chico Lopes, da banda diagonal endógena, em janeiro de 99, não é isso? Quer dizer, janeiro de 99. Quer dizer, foi consequência de uma manutenção. A saída do Pércio Arida se deve a ele queria já mexer no câmbio e a tese dele foi vencida pela tese do Gustavo Franco, não é isso? Em resumo, eu diria o seguinte, olha, que você teve uma partida brilhante, muito adaptada às singularidades da economia brasileira, que era o RV, mas depois entrou para um caminho cambial que deixou a economia altamente vulnerável. Primeiro, houve aquele episódio, menos de um ano depois do lançamento da nova moeda, que foi a crise do México, Sim. que adotava o regime cambial que eles resolveram seguir logo antes do colapso do México. Então embarcaram numa canoa furadíssima. Aí ficaram com aquele problema. O plano conseguiu sobreviver graças a uma puxada brutal na taxa de juros. Aí foi manco. Conseguiram controlar a inflação, mas o plano mancando. Economia estagnada, crescendo pouco, vulnerável do ponto de vista de balanço de pagamentos, com déficit em conta corrente enorme. Aí vinham os caras, a poupança externa, entende? Aquilo que nós estávamos comentando antes. E aí veio a crise do leste da Ásia em 97 e a da Rússia em 98. Aí o plano não aguentou, entrou em colapso, abandonaram a âncora cambial. Contrariamente ao que diziam muitos, a inflação não voltou, deu uma repicada, mas foi possível controlar de novo. Mas, de novo, aí foi o câmbio flutuante com tendência à valorização. Mas tem uma coisa política aí... Isso já no tempo do Armínio. É verdade. Sim. Mas tem uma coisa política que tem que lembrar, que é o papel da reeleição, né? Sim, claro. Quer dizer, então, ele falou, pô, vocês não mexeram no câmbio em 96, não mexeram em 97, não vão mexer em 98, senão não me reelejo. E aí ele, tanto é verdade isso, que assim que ele se reelegeu, ele defenestrou o Gustavo Franco. Foi. É isso? Não, foi um estelionato eleitoral. Não, sem dúvida, porque o Fernando Henrique fez duas coisas gravíssimas, que aí não é bem plano real, é uma coisa mais ampla. Ele primeiro consegue a custo altíssimo a emenda da reeleição,
para poder concorrer de novo à presidência. Aí segura o câmbio e a inflação artificialmente até onde pode, se reelege no primeiro turno e a coisa vem abaixo no início de 99. Aí ele nunca se recuperou desse estelionato eleitoral. Aliás, na história brasileira, é muito comum que estelionatos eleitorais sejam severamente punidos, né? Politicamente, né? O Fernando Henrique é um, a Dilma é outro. Na passagem de 2014 para 2015, aquele estelionato que ela fez uma campanha pela esquerda e nomeou o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para dar um choque ortodoxo. Ela foi leviana. Fez um estelionato eleitoral e nunca se recuperou desse estelionato, entende? Eu lembrar. Mas o plano real, eu diria o seguinte, é aquela história, como é que é aquela história? Greta Garbo, quem diria, acabou foi parar no Irajá. Greta Garbo, o RV, quem diria, foi parar no colapso cambial do Irajá. Então o plano real acabou sendo uma experiência mista para o Brasil. Controlou a inflação, mas a um custo muito pesado em termos de dependência externa, desindustrialização. Não pode ser uma referência para nós. Pode ser uma referência muito limitada à maneira como foi feita a desindexação. Mas o resto, me digam alguma coisa de importante que o Fernando Henrique Cardoso fez na área econômica e social. Eu consigo lembrar várias problemáticas. Acho que o próprio embrião da Bolsa Família não pode ser lembrado como... Mas era uma coisa... da Dona Ruth. Bom, que seja, mas era uma coisa ínfima. Era um troquinho que eles davam ali e que só veio a ser de fato implementado pelo primeiro governo Lula. Aí que virou uma política importante e mesmo hoje se pode dizer que poderia ser mais importante do que é, né? É que, de novo, o Brasil é um país muito conservador. Quando se trata de pagar juros escorchantes para uma minoria de rentistas e banqueiros, está todo mundo de acordo. Quando se trata de pagar política social, não, risco fiscal, essa toada que a gente escuta o tempo todo, né? Porque a expressão plano real, né, normalmente é associada a isso que nós estamos falando, a conversão monetária, as questões do problema do câmbio e tal, mas o plano real também engloba um conjunto de modernizações, eu acho que a gente pode usar essa palavra, de estruturas do Estado, né? Acho que isso é, de certa forma, indubitável. Ou você questiona isso também, Paulo? Acho que a gente não devia misturar os canais, porque o plano real é um plano de estabilização. Sim. Importante como plano de estabilização, foi bem sucedido no sentido de que debelou uma hiperinflação de maneira duradoura, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso, o governo Fernando Henrique Cardoso, era uma coisa muito mais ampla do que o plano real. Isso. E o que eu digo é que nesse mais amplo tem pouca coisa que se salva. Porque o que era o Fernando Henrique, declaradamente? Era aquele que veio enterrar a era Vargas. Uhum. Ele disse isso com toda clareza. Ele competia na história ele competia com Vargas, né? Eu estou lembrando, Paulinho, e aí tem a ver com a teoria da dependência, eu organizei no Instituto de Estudos Avançados uma discussão sobre teoria da dependência. E você produziu um paper, né? Teoria da dependência, da teoria à prática. Dependência da teoria prática. Um texto muito instigante, né? Se você pudesse comentar um pouco. Não, porque o Fernando Henrique tem uma trajetória curiosa. Como intelectual, ele começa assim com ares de marxista, aquele marxismo acadêmico, né? Inofensivo, que não oferece preocupação maior a ninguém, e foi evoluindo ao longo do tempo, ao longo das décadas, para a posição de um político que queria se mostrar confiável ao establishment nacional e internacional. Então ele passou de um teorizador da dependência a um praticante da dependência. Mas veja que o praticante da dependência estava já embutido na maneira como ele teorizava a dependência. Ele não precisava ter dito, se é que disse mesmo, ele nega, né? Esqueçam o que eu escrevi, porque a prática dele já estava inscrita na teorização, ainda que de maneira não muito clara. Por que eu digo isso? Em síntese, pelo que eu me lembro, né? A teoria da dependência era uma teoria conformista, que dizia que a dependência era um fato da realidade histórica para países periféricos como o Brasil, que não havia saída senão o desenvolvimento dependente associado, que esse era o caminho que poderia produzir frutos. Ele se justificava dizendo o seguinte, que os cepalinos, né, o Prebisch, o Furtado e outros, não teriam identificado uma mudança, não é que é uma miopia, é porque também não estava explicitado, a mudança que foi as transnacionais migrarem para a periferia, né? Então, quer dizer, isso era a globalização
ainda em status nascente. Justamente essa ideia da Que é globalização. o capítulo 4 do Dependência e Desenvolvimento, a internacionalização do mercado interno, tem toda uma discussão. Sim, a ideia de que o mercado interno deixa de ser interno, ele passa a ser um mercado dominado por forças externas. E aí ele é inevitável. Tudo era contaminado por fatalismo, por derrotismo. Então, não por acaso, um intelectual com essas características, e inteligente como ele era, habilidoso, pôde se cacifar cada vez mais como uma pessoa confiável aos interesses estabelecidos. Estados Unidos, Europa, Brasil, né, São Paulo. Né? Foi vendo esse nosso sujeito aí tinha um ar assim, de intelectual de esquerda, mas não é para valer, não. Ele vai trabalhar conosco. E, de fato, foi o que ele fez. Quando ele ganha a presidência da República, ele vem e diz, eu venho para acabar com a Era Vargas. Ele era o quê? Ele era a UDN em nova roupagem. Esse era o PSDB. Você sabe que alguém me chamou a atenção outro dia para uma passagem dos diários do Fernando Henrique, bem uma observação bem inteligente dele, né? Ele foi contra chamar o novo partido que eles estavam criando de Partido da Social Democracia Brasileira. Porque ele disse, olha, vocês estão querendo muito isso, eu aceito, mas se vocês vão obrigar a ficar explicando por décadas como é que pode ter um partido social-democrático sem base nos sindicatos dos trabalhadores. Não era um partido social-democrata. É uma falsa denominação essa. Né? Qual é o verdadeiro partido social-democrata brasileiro? É o PT, sem dúvida nenhuma. Né? O que mais se aproxima do modelo clássico da social-democracia. Né? Então, Fernando Henrique, para mim, foi uma experiência ruim para o Brasil. Sabe? Você encaixa como ator da dependência, como você citou há pouco, por exemplo, políticas que sanearam bancos públicos, depois venderam, privatizou as telecomunicações e uma série de outras empresas nacionais. Você encaixaria essas ações nesse exercício da dependência ou hoje você vê algum valor nisso que a gente passou? Eu não vou dizer que tudo não tenha sido correto. A privatização, por exemplo, dependendo da forma como for feita, onde for feita, ela pode ser defensável. Mas o que eu observei ao longo do tempo é que a privatização frequentemente era uma forma de vulnerabilizar a economia, de reduzir os instrumentos à disposição do Estado. Entende? Então, por exemplo, bancos públicos. É importante preservá-los. Eles têm que ter uma boa governança. Não podem ficar sujeitos à manipulação política, como era o caso dos bancos estaduais, que foram enfrentados pelo Fernando Henrique, na época do Fernando Henrique. Certo, isso tudo bem. Mas com uma boa governança, bancos regionais importantes devem existir. Vou dar um exemplo. O BNDES tem uma boa governança, tanto que nunca se conseguiu achar a chamada caixa preta do Banco Central, do BNDES. A do Banco Central, que é realmente a caixa preta que existe, essa ninguém fala, quase ninguém fala, né? Mas veja você, o BNDES no período do mensalão, do petrolão, a governança da Petrobras era péssima, mas a do BNDES não. Governança é fundamental. Fundamental, né? Então, se você consegue fazer uma governança enxuta, boa para a área pública, vou te dar outro exemplo. Eu morei na China, né, durante 2 anos e meio, lá no Banco dos BRICS. Uma coisa notável sobre o modelo econômico chinês é que quase tudo que é importante no sistema financeiro e bancário é estatal. Ou seja, os chineses não abriram mão, não existe nada de Itaú lá, Santander. Você sabe nem o que é isso, banco privado? Uma cara tão crucial para a economia. Eles nunca... Você privatizar o sistema bancário, mais do que ele já é algo negativo para a estratégia de desenvolvimento, entende? Aliás, o sistema bancário privado fez estrago não só na periferia, nos países menos desenvolvidos, mas lá no centro. O que são os países desenvolvidos hoje? A exacerbação imensa do sistema financeiro, que não cria nada, né? Paulinho, deixa eu te perguntar. É uma causa do declínio dos Estados Unidos relativamente à China, por exemplo. Creio eu, sabe? Deixa eu te fazer uma discussão. Aproveitar a tua capacidade analítica, você já fez uma análise sincera do que você acha do FHC. Se você pudesse avaliar o Lula, não agora, que está muito cedo ainda, né? Mas os dois. A desvantagem de avaliar o Lula é que ele está no poder, então você tem que tomar cuidado. Não, mas os dois, eu digo os dois mandatos
antes de vir a Dilma, né? Como é que você avalia o... Olha, Lula 1, 2 e 3, né? São bem Não. diferentes. Deixa o 3 ainda de fora para não... O Lula é uma figura extraordinária, né? É um político que se destaca no mundo. Já na época em que ele era presidente, Lula 1, 2, eu vi isso lá de Washington, quando eu estava no FMI. O prestígio do Brasil cresceu enormemente em grande parte, não digo em grande parte, em boa parte, vamos dizer assim, porque o Brasil é grande mesmo, né? Mas o Lula teve um papel nisso, né? E ele só cresceu com a perseguição que ele sofreu, entende? O Lula é muito brasileiro no que tem de bom e no que tem de ruim ser brasileiro, né? Ele é extremamente flexível, é um conciliador, sempre foi, sempre foi. Foi preso lá em São Bernardo nos inícios dos anos 80, depois foi preso de novo agora. Nas 2 vezes foi preso por motivo errado. Ele não merecia prisão, não merecia perseguição, porque ele sempre foi o centro da política sindical e depois o centro da política brasileira. Quando ele foi preso, o Brasil ficou sem centro. Essa que foi a verdade. Quando foram lá tirá-lo da prisão, foi porque disse: cadê o centro da política? Está preso lá em Curitiba. E aí tiraram o centro de volta. Para quê? Para enfrentar a destruição bolsonarista. Talvez era o único cara, lá o Fachin, o Supremo, falou: vamos tirar, é o único cara que ganha do Bolsonaro. Né? Pois é, tudo indica que muita gente acha isso hoje, inclusive na esquerda, que houve um acordão. A famosa Arca de Noé que o Lula construiu começou a ser construída quando ele ainda estava preso. Suponho eu, uma especulação, né? Que já houve entendimentos, diálogos, como é que ele se comportaria saindo da prisão. O que ele disse? Não tenho ressentimentos, não venho me vingar de ninguém. O que combina muito com a personalidade dele, e foi isso que permitiu a ampliação da Arca, né? A ampliação da aliança que ele construiu. Olha nessa Arca de Noé. Tá cheio de golpista de 2016. Só mesmo Lula para abraçar e se conciliar com toda essa gente, né? Fazendo o movimento contrário ao que fez a Dilma, né? Que se isolou por excesso por ser principista, né? Não era para a gente falar do Lula 3, mas ele não está exercendo tanto assim o poder de conciliação que ele tem, né? Ele tem dado sinais um pouco contrários em relação a essa conciliação, você não acha? Eu não acho. Acho que ele está fazendo um esforço enorme de manter o padrão conciliador dele. É que o Brasil se tornou mais complicado do que era, né? No período posterior ao Lula 2, né? Sem dúvida. Ao longo do tempo, o Brasil ficou mais conservador. Não só a elite tradicional continua super reacionária, né? Como surgiu uma força que antes não havia, que é a extrema-direita, que se expressou no Bolsonaro, né? E o Congresso muito mais poderoso, muito mais conservador, né? Muito mais plutocrático também, né? Então o Lula tem um trabalho mais difícil. Em compensação, ele tem uma experiência que ninguém tem, né? Então, ele concilia demais? Tem gente na esquerda que acha que ele concilia demais. Eu, às vezes, fico um pouco irritado com certas coisas que ele faz, né? Ou deixa de fazer. Por exemplo, fica negociando acordos superadíssimos e danosos a nós com os europeus. E não há meio de sair dessa armadilha tão fácil. Era fácil, ele se atrapalhou aí, né? Mas isso são sentimentos que a gente tem, porque a gente tem certas preferências para o futuro do país, e fica frustrado quando vê que o governo não consegue avançar, né? Mas eu reconheço mais ou menos, né? Porque eu acho que também é o seguinte: o caminho se faz ao caminhar, quer dizer, você tem que forçar. Se a trilha não está aberta, você tem que entrar pelo mato adentro, né? Usando a foice, abrindo caminho. E eu sinto falta disso na política brasileira, inclusive no Lula e no PT, né? Muita gente com o jogo... Sabe, a frase predileta agora é a seguinte: uma característica não boa do brasileiro: muito jogo de cintura e pouca espinha dorsal. Acho que isso, infelizmente, nos caracteriza, né? E quando o sujeito tenta ter um pouco mais de espinha dorsal, ele se vê isolado, porque tem tanto cara macunaímico querendo fazer um jogo de cintura, conciliar. Volto a dizer, por um lado, por outro lado, né? O Lula nunca teria chegado à presidência da República se não tivesse esse traço conciliador. O Brizola,
que era de certa maneira superior ao Lula em vários pontos, nunca chegou lá, porque não tinha esse traço, né? O próprio Ciro. O próprio Ciro Gomes. Ciro, Preparado e tal, mas não tem essa... Paulinho, nós temos 6 minutos, né? Eu ia querer que você falasse um pouco mais do nosso livro, ou do Luizão, ou mesmo de mim mesmo, mas não vai dar tempo. Então eu vou te perguntar, você acaba de escrever um livro. Se você pudesse falar desse teu novo livro, que está pronto, né? Está pronto. Foi uma espécie de férias que eu tirei. Na verdade, não foram propriamente férias, porque eu comecei a fazer isso on and off, né? Em tempo parcial, desde o meu tempo da China. É um livro que tem 3 partes. Ele foi se configurando como um livro que tem 3 partes. Chama-se Tilhaços. Olha. É um livro fragmentário. Ele tem uma parte grande, a maior, de aforismos, que são basicamente aforismos sobre arte e sobre filosofia. Eu tenho uma parte de crônicas, algumas delas já publicadas, que são crônicas variáveis, diferentes, assim, sobre arte, de novo, sobre filosofia, sobre Brasil, um pouco também, não podia deixar de ter. Algumas crônicas têm um caráter mais de lembrança, sabe? E tem uma parte final que não estava programada, que foi surgindo ao longo da elaboração do livro, que é uma parte de contos e mini-contos, que é são ficção, portanto, mas ficção também muito ancorada em vivência, em reflexão. Então é um livro assim que, do jeito que ele está formulado, ele pode ser aberto no meio, assim, você pode começar a ler qualquer pedaço, ele não tem uma sequência muito clara. Assim, tem muito Nelson Rodrigues no livro? Tem Nelson Rodrigues, tem Fernando Pessoa, tem Dostoiévski, tem Nietzsche, tem Oscar Wilde, Cioran, é um filósofo que eu conheci mais recentemente. Que é brilhante, né? É brilhante. Pouco lido. Pouco lido, mas é um cara que vale a pena. Schopenhauer, Thomas Mann, Wagner, né? Muito sobre romantismo, a ideia romântica do mundo, com seus prós e com seus contras, né? E tem muita consideração também sobre metodologia da ciência, não só ciência econômica, mas ciência em geral. O livro tem uma desvantagem, como ele é muito abrangente, ele pode cair na superficialidade frequentemente, porque é um livro que não é acadêmico, ele é um livro meio diletante, com as vantagens e desvantagens que o diletantismo sempre traz, né? Mas eu estou até um pouco ansioso de ver como ele vai ser recebido, porque é um livro muito diferente de tudo que eu escrevi. Então as pessoas podem estranhar, fazer o que esse cara aqui, já aos 69 anos, está querendo sair da uma de filósofo. Ou está querendo entrar na Academia Brasileira de Letras. Olha, considerando quem lá está, quem lá entrou, quem lá preside, não sei se é uma vantagem ou desvantagem entrar para esse... Mas a academia sempre é interessante. Eu não queria deixar a oportunidade da gente registrar aqui qual é a tua consideração sobre a agenda econômica que o Brasil precisa. Os desafios são gigantes, mas por onde que a gente começa, Paulo? Olha, muita coisa que o Lula 3 está fazendo aponta nessa direção, né? Que é reconstrução dos instrumentos estatais de atuação, a recuperação das empresas públicas estratégicas, né? Política de reindustrialização, né? Que é necessário, uso intenso e profissional de bancos públicos, como o BNDES, notadamente, mas não apenas, né? A volta, isso não está tão bem claro ainda, mas a volta do protecionismo, usando os instrumentos que antes eram considerados pelos neoliberais como ultrapassados, tarifa, mecanismo controle de preço. Controle de preço, eventualmente, também. E tarifa de importação, instrumentos não tarifários de controle, que não só todos os países usam, como agora houve uma tendência a restabelecer. Os americanos estão usando tarifa. E eu lembro a vocês que os economistas de orientação americana, formação americana, viviam dizendo tarifa é uma coisa superada, que só economista desenvolvimentista ultrapassado defende, entende? Então nós estamos entrando num mundo que é novo, mas que retoma certas coisas que eram consideradas ultrapassadas também. E eu espero que o governo consiga, apesar de todas as dificuldades que nós comentamos aqui, consiga caminhar nessa direção. Muito bem. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luizão. Eu que agradeço. Você foi excelente, excelente. Obrigado, Paulo. A gente esperava que fosse. É um prazer. Estamos aguardando ansiosamente pelo livro. Obrigado.